Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre tradução dirigida pela sintaxe. Os objetivos dessa primeira aula são compreender para que essas técnicas são usadas dentro do processo de compilação, diferenciar definições de esquemas de tradução dirigidos pela sintaxe, vamos também conceituar atributos e ações semânticas e por fim vamos ver um pequeno exemplo da aplicação dessas técnicas. Para nós iniciarmos, vamos relembrar que um compilador ele se divide em duas grandes fases, o front-end e o back-end. Nessa figura, nós estamos vendo aqui que o front-end é formado pela análise sintática, aqui o livro chamou de verificador estático, mas é a etapa de análise semântica, e a geração de código intermediário. E aí, depois da conclusão dessa etapa, é gerado um código intermediário que é enviado para o back-end, onde vai ser feita a otimização desse código e a geração do código-alvo. É claro que a etapa do front-end, antes disso, nós temos a análise léxica, como nós vimos. Mas por que nós estamos vendo essas três etapas aqui? Porque, embora conceitualmente elas realizem tarefas diferentes, a análise sintática tem um objetivo, a semântica outro e a geração de código intermediário outro, essas etapas elas são executadas simultaneamente pelo compilador. Nós vimos anteriormente que a análise sintática ela vai gerar uma árvore ou aquele processo de empilha e desempilha para verificar se a ordem dos tokens está correta. Enquanto ela faz esse processo de geração da árvore ou o processo de empilhar e desempilhar os símbolos, ao mesmo tempo em que ela faz a verificação da ordem dos tokens, ela já vai fazendo as verificações semânticas do nosso código, né, a verificação de tipos e assim por diante, e também já gera o código intermediário. Mas como isso tudo é possível? Como que o compilador realiza essas três etapas simultaneamente? Basicamente, por meio das técnicas de tradução dirigida pela sintaxe. Nessas técnicas, elas vão possibilitar que enquanto a gente faz a verificação dos tokens na análise sintática, a gente já faça a verificação dos tipos, a análise semântica e que a gente também já gere código intermediário. Essas técnicas também elas permitem que a gente execute pequenas tarefas em linguagens específicas. Por exemplo, se eu quero implementar uma calculadora, eu já posso fazer o analisador, que vai ver se o usuário digitou a minha expressão matemática corretamente e ao mesmo tempo já fazendo o cálculo para chegar no resultado daquela operação. Mas aqui na nossa disciplina o nosso foco vai ver a aplicação dessas técnicas para possibilitar que a análise sintática, semântica e geração de código intermediário sejam executadas simultaneamente. Bom, como é que isso é possível? Basicamente por meio da adição de atributos e de ações, que nós chamamos de ações semânticas nas gramáticas. Ou seja, nós pegamos as gramáticas livres de contexto que fazem a análise sintática, adicionamos atributos aos seus símbolos terminais e não terminais e adicionamos ações também a essa gramática e por meio desses atributos e dessas ações nós conseguimos realizar então as tarefas de análise semântica e geração de código intermediário. E em função disso, essa técnica é conhecida como gramática de atributos, em função da adição de atributos nas gramáticas livres de contexto. Elas podem ser implementadas de duas maneiras, por meio das definições dirigidas pela sintaxe ou por meio dos esquemas de tradução dirigido pela sintaxe. As definições elas são um pouco mais legíveis, mais fáceis da gente entender, por isso elas são interessantes muitas vezes nas especificações, como se fosse um modelo do que o nosso compilador vai fazer. Mas na prática, na hora de implementar os esquemas de tradução, eles são mais fáceis e mais eficientes. Então, normalmente a gente implementa usando esquemas de tradução dirigidos pela sintaxe. Nós já vamos ver a diferença entre os dois. Bom, vamos começar falando de definições dirigidas pela sintaxe. O que é isso? Como eu comentei antes, é uma gramática livre de contexto, que a gente já conhece, com atributos nos seus símbolos terminais e não terminais e mais algumas regras ou ações semânticas que nós estamos adicionando. Se nós temos um símbolo x, por exemplo, que é um não terminal, x.a dentro da gramática indica que o símbolo x, esse não terminal x,
possui um atributo denominado A. E nesse atributo eu posso guardar valores. Esses valores são guardados por meio das regras semânticas. Então aqui nós temos um exemplo, x.a recebe 10. É uma regra que vai atribuir o valor 10 ao atributo A do símbolo não terminal x. Aqui nós temos um exemplo de uma definição dirigida pela sintaxe que verifica se uma expressão aritmética só com os operadores de soma e subtração e números, se ela foi construída corretamente, ou seja, que do lado esquerdo nós temos as produções da gramática, e do lado direito nós temos as regras semânticas, que ao mesmo tempo que ela verifica, que nós verificamos se a expressão foi construída corretamente, ele vai transformando essa notação, essa expressão de uma notação infixa, por exemplo, 5 mais 2, para uma notação pós-fixa, 5, 2, mais, que é a notação em que o operador aparece no final. Percebam o que essas regras estão nos dizendo, que a expressão tem um atributo T, que é onde eu vou guardar a expressão depois da conversão para a notação pós-fixa. Que esse atributo T ele vai ser formado por quem? Pela expressão 1.t, notem que expressão é o pai, expressão 1 é o filho. Como aqui nós temos uma recursividade, a gente sempre usa esse símbolo para diferenciar quem é o pai ou o filho. Concatenado, essa barra é concatenado com o termo .t, ou seja, esse termo aqui vai ter um atributo t, concatenado com o operador mais. Quando a gente derivar uma expressão por expressão menos termo, nós vamos usar uma regra semelhante, só que com o operador de menos. Quando nós derivarmos uma expressão por um único termo, eu simplesmente vou dizer que o atributo t da expressão recebe o atributo t do termo. E quando nós derivarmos um termo por número, lembrando que nós só podemos usar números nessas expressões aqui, o termo .t vai receber o número correspondente ao qual ele foi derivado. Vamos montar aqui uma árvore para a gente entender como é que fica o funcionamento seguindo este exemplo, 9 menos 5 mais 2. Lembrem que o que nós estamos fazendo agora? Primeiro estamos fazendo a análise sintática para ver se a expressão foi construída corretamente. E ao mesmo tempo nós estamos fazendo a tradução de uma notação infixa para uma notação pós-fixa. Essa técnica que nós estamos aqui é a técnica que vai permitir que o compilador posteriormente faça a análise sintática do seu código e juntamente a análise semântica e a geração de código, mas isso nós vamos ver algumas aulas para frente. Bom, nós sabemos que vamos começar a nossa árvore aqui pela raiz, né, da árvore, que é o símbolo de partida da gramática, que é uma expressão. Essa expressão pode ser derivada por quem? Por uma expressão mais um termo, uma expressão menos um termo ou só um termo. Como o nosso código é 9 menos 5 mais 2, notem que a recursividade está à esquerda. Então eu tenho que começar derivando pelo mais, que daí eu vou ter uma expressão que representa o 9 menos 5, o mais e o termo como sendo 2. E é o que a gente fez aqui, ó. A expressão ela é formada por uma expressão 1 mais um termo e toda aquela regra semântica que está associada a essa produção. Percebam que quando a gente estava estudando análise sintática, nós tínhamos duas situações na árvore. Ou era um símbolo não terminal, que nós íamos derivar por alguma coisa, ou um símbolo terminal que nós vamos comparar com a nossa entrada. Agora, com a tradução dirigida pela sintaxe, nós estamos adicionando uma terceira opção na árvore. Nós vamos ter símbolos não terminais, que vão ser derivados como antes, símbolos terminais, que devem ser comparados como antes, e ações semânticas que devem ser executadas. Pois bem, nesse ponto aqui, nós temos uma expressão desse lado. O que é a expressão? É um símbolo não terminal. Então eu vou derivar fazendo a análise sintática normalmente. Bom, a gente sabe que uma expressão pode ser uma expressão menos um termo e toda esta regra aqui. E é o que nós vamos fazer. Essa expressão 1 foi derivada por uma expressão 2. Notem que eu vou incrementando esses índices aqui, porque eles são importantes na hora de nós definirmos as regras aqui do lado, para a gente não se atrapalhar. A expressão 1 é uma expressão 2, menos um termo, e toda a regra que vai definir
qual é o código da expressão 1. Percebam que aqui eu não tenho o 2, mas como o 1 é o pai, o 2 é o filho. Então eu sei que aqui o 1 é o pai, o 2 é o filho, e aí assim nós vamos montando a árvore. Muito bem, qual é o próximo símbolo a ser analisado? Expressão 2, é um não terminal. O que a gente faz com não terminal? Deriva. Vamos derivar por quem? Essa expressão 2, ele está antes do menos, então nós só temos o número 9. Por isso que nós vamos derivar a expressão por um único termo, e aí nós temos esta regra aqui do lado. É o que está feito aqui. A expressão 2 é um termo e mais uma regra que diz que o expressão.t é o termo.t. Agora esse termo é o quê? O termo é um não terminal, então eu vou ter que derivar também. Eu posso derivar o termo por qualquer um desses números aqui. E aí quando eu derivo, eu digo que o termo.t, o atributo t do símbolo termo, recebe o número correspondente. É o que a gente faz aqui, Derivamos o termo por 9 e dizemos que o termo.t recebe 9. Muito bem, o próximo símbolo a ser analisado é o 9. 9 é um terminal. O que a gente faz com terminal? Compara com a entrada. 9 é igual a 9? Então quer dizer que esse primeiro 9 aqui já foi reconhecido. Agora nós viemos para o lado de cá. O lado de cá é uma ação semântica que nos diz o quê? Que o termo.t recebe 9. Então nós simplesmente estamos guardando nesse atributo o valor 9. Feito isso, qual é o próximo passo? Já terminamos aqui, voltamos, vamos executar essa ação semântica daqui. Então o próximo elemento é uma nova ação que precisa ser executada. O que essa ação nos diz? Nos diz que o expressão.t recebe, passei aqui, vamos voltar, o termo.t. Quem é o termo.t? É o 9 que está aqui. Então, nós vamos simplesmente guardar o 9 que está aqui. Executamos essa ação, voltamos para a expressão 2. Qual é o próximo elemento a ser analisado? É o menos. Menos é um terminal, eu vou comparar com a lista. Menos com menos. Então percebam que aqui no 9 a gente comparou com a entrada. Aqui no menos comparamos com a entrada. Fizemos derivações. Isto é análise sintática. E nesse meio tempo nós guardamos valores nos atributos aqui, na execução das ações semânticas. Nesse caso aqui a gente está fazendo a tradução da expressão de uma notação para outra. Mas no caso do compilador, é dentro dessas ações semânticas aqui que ele vai fazer a análise semântica e a geração de código intermediário. Por isso que as coisas acontecem simultaneamente. Depois do menos nós temos um termo. Termo é o quê? É um terminal. Então eu tenho que derivar. Vou derivar o termo por quem? O termo pode ser qualquer número. Como a gente viu lá que o próximo número é um 5, então nós vamos derivar por 5 e vamos executar a regra que o atributo t recebe 5. Está aqui, Derivamos o termo por 5 e colocamos a regra. É claro que essa regra ainda não foi executada, embora ela esteja aparecendo aqui. Por quê? Porque a gente faz um caminhamento pré-ordem na árvore. Então, o próximo símbolo é um terminal, comparamos 5 com 5, ok. Então, sintaticamente, a nossa expressão está correta. Agora sim, nós viemos para o lado aqui, e aqui é uma ação semântica que nós vamos executar. Guardamos o 5 dentro do atributo t do termo. Terminamos isso aqui, voltamos para cá. Agora nós temos toda uma regra semântica que me diz o quê? Que o expressão 1 que está aqui, ponto termo, vai ser formado por expressão 2 ponto termo. Quem é o expressão 2 ponto termo? É o 9 que está aqui, certo? Então eu vou puxar esse 9 para cá, concatenado com o termo ponto t. Termo ponto t é o 5. Então 9 concatenado com 5 concatenado com menos. Que é o que está acontecendo aqui, O expressão 1 ponto termo vai ser 9, 5 menos. Nós já verificamos essa primeira parte, sintaticamente ela está correta e já traduzimos para uma notação pós-fixa. Como não tem mais nada aqui, voltamos para o pai, vamos para o irmão aqui do lado. Mais é um terminal, vamos comparar. Mais com mais, ok. Bom, temos mais um termo. Termo é um não terminal, então vamos derivar. Então notem que aqui na comparação, na derivação, eu estou fazendo análise sintática, verificando se a ordem dos símbolos está correta. Vamos derivar o termo por quem?
o termo pode ser derivado por qualquer dígito. Então vai ser derivado por 2, que é o dígito que está lá, e vamos executar a ação semântica que o termo .t recebe 2. Está aqui. Aí, descendo aqui à esquerda, 2 é um terminal, compara, ok. Ou seja, toda a nossa expressão já foi validada, mas ainda não encerrou o processo, porque nós vamos executar essa ação semântica que guarda no termo .t o 2. Feito isso, nós voltamos e vamos para a última regra, que diz que a expressão .t é o expressão 1.t. Quem é o expressão 1.t? É todos esses símbolos que estão aqui, 9, 5, menos, concatenado com o termo .t, que é 2, e concatenado com mais. E aí nós chegamos aqui ao final da nossa árvore. Toda a expressão foi verificada corretamente. 9, 5, menos, já foi traduzido para a notação pós-fixa, 2 mais. Dessa forma, então, aqui por meio de uma expressão de uma definição dirigida pela sintaxe, que nós conseguimos fazer a análise sintática, verificar se os símbolos estão corretos e traduzir para a notação pós-fixa. E como eu já comentei, da mesma forma que essas ações serviram para traduzir para a notação pós-fixa, elas vão servir no compilador para fazer análise semântica e geração de código intermediário junto com a análise sintática. Agora vamos ver um esquema de tradução. O que é um esquema de tradução? Ele também é uma gramática, da mesma forma que uma definição, também tem atributos, mas ele permite que a gente coloque fragmentos de código. É como se nós tivéssemos colocado trechos de código, funções ali dentro, que vão ser executadas quando elas forem processadas dentro da árvore. E essas ações semânticas, elas podem aparecer em qualquer posição dentro das produções. Então é isso que diferencia das definições dirigidas pela sintaxe. Os esquemas de tradução, eles podem ser implementados, construindo a árvore ali e fazendo a execução das ações no caminhamento pré-ordem, como eu já tinha comentado anteriormente. Normalmente eles são executados durante a análise, aquele processo do empilha e desempilha, e não é construída a árvore efetivamente, da mesma forma que nós já vimos na análise sintática. Aqui nós temos um esquema de tradução. Se vocês olharem a parte da esquerda, ela é praticamente igual ao que nós vimos antes. É a gramática que valida se nós temos expressões aritméticas com mais, menos e números. Agora, do lado direito, perceba que a gente não tem todos aqueles atributos, aquelas ações onde a gente vai guardando coisas. Nós até poderíamos ter, mas nesse exemplo não precisa. Mas nós temos um comando print, que é um comando de uma linguagem de programação, que nos diz que quando eu fizer essa derivação, ao executar essa produção, é como se eu estivesse escrevendo esse print aqui na tela. E o resultado que nós vamos ter ao analisar essa produção é exatamente o mesmo, só que de uma maneira diferente. Ao derivar a expressão, nós vamos pegar a regra do mais, como nós já vimos antes. O que vai mudar? Lá no final eu não vou ter toda aquela expressão, aquela ação com atributos. Eu vou ter simplesmente um comando print, que é o que está aqui. Na sequência, o que a gente vai fazer? Nós temos que derivar o expressão 1. Por quem? Por uma subtração, como está aqui. A gente sabe que nós podemos derivar por uma subtração e colocar aí a regra do print menos, que é o que está feito aqui. Essa expressão agora vai virar quem? A expressão vira um termo. Notem que aqui eu não tenho ação semântica nenhuma nesse esquema de tradução. Simplesmente vira um termo. O termo vira quem? O termo vira 9. Quando o termo vira 9, o que acontece? Nós vamos dar um print 9. E aí, fazendo isto, o 9 eu comparo com a lista de tokens, com a nossa entrada, então tá ok. E eu vou dar um print 9. Então, quando eu dou um print 9, eu já estou escrevendo na tela a nossa expressão numa anotação pós-fixa. Notem que eu não estou guardando em atributos como antes. Embora um esquema de tradução possa ter atributos, é normal que tenha, a gente vai guardar coisas ali, mas o objetivo aqui é mostrar que a gente já executa comandos de uma linguagem de programação. Então, a nossa árvore agora vai ter símbolos terminais, símbolos não terminais e ações que são comandos que devem ser executados. Depois de executar o print, não tem mais nada aqui, não tem mais nada, a gente vai para o menos. Aí menos é um terminal, menos com menos, ok.
Chegamos no termo. Termo é um não terminal. Vamos ter que derivar. Por quem? Pelo 5 que está aqui, né? O termo pode ser qualquer número e aí tem um print do número correspondente. Então, o termo é derivado por 5. 5 com 5 está ok, correto, e escreve o 5 na tela. Notem que eu ainda não escrevi o menos, eu escrevi 9, 5, como terminou, agora eu venho para cá e agora eu imprimo, né, escrevo o menos na tela. Então, ele já validou o 9 menos 5 e já escreveu lá na tela 9, 5 menos. Feito isso, voltamos para a expressão 1, já processamos todos os seus filhos, vamos para o mais. Mais com mais, ok? Termo. O nosso termo vai ter que ser derivado por 2, com a regra print correspondente. Termo é derivado por 2, 2 com 2, ok? Imprime o 2, terminou, imprime o mais. Então, se a gente seguir a ordem dos prints, o que vai aparecer na tela? 9, 5 menos 2 mais, que é essa expressão aqui na anotação pós-fixa. Então, novamente, o esquema de tradução, assim como a definição dirigida pela sintaxe, permitiu que a gente validasse aqui que a cadeia foi construída corretamente e, ao mesmo tempo, ele mostrou essa mesma expressão na anotação pós-fixa. Cada um à sua maneira, né? A definição guardando os valores nos atributos, concatenando, e o esquema de tradução já executando as ações, os comandos e já mostrando os dados na tela. Assim, nós fechamos essa primeira aula sobre tradução dirigida pela sintaxe. Aqui estão as seções que tratam desses assuntos nos livros da nossa bibliografia. E no próximo vídeo nós vamos continuar falando ali sobre atributos, esquemas de tradução e definições dirigidas pela sintaxe. Até a próxima, pessoal!